Segundo o jornal O Globo, o Casemiro, ele mesmo, tá? Casemiro, jogador do Real Madrid, Manchester United, pediu um cumprimento provisório de uma sentença trabalhista contra o São Paulo. Neste momento, a dívida chega aí em 2 milhões e 40 mil reais. A cobrança de Casemiro contra o São Paulo vem desde 2014. A disputa... Gabriel, o que é essa dívida aí? A disputa trata aí, tá, de não pagamento de direitos como FGTS, 13º, férias e demais indenizações, além de possíveis pendências relacionadas a direitos demais, tá? Então, tem esse negócio na justiça desde 2014, tem mais de 10 anos isso, entendeu? E o Casemiro tá na justiça contra o São Paulo para receber esses 2 milhões e 40 mil reais, né? FGTS, férias, algumas indenizações, né, que eu não sei o que é, sobre o que é exatamente, e também sobre possíveis pendências de direito de imagem, né? Desde 2014 isso aí tá em processo, né? Meu Deus, cara, o Casemiro tem 200 anos que foi embora do São Paulo, os caras devem, se deve ele tem que pagar. Isso aqui é bem simples, rapaziada. O cara realmente tem direito a receber, então tem que pagar. Acabou, simples, não tem muito o que dizer. O São Paulo ontem, o time principal do São Paulo, fez um jogo treino contra o time do São Paulo Sub-20, né? O time do Alan Barcelos contra o time do Crespo ontem na Barra Funda. A gente comentou um pouquinho sobre o jogo treino, só que a gente não tinha tanta informação do time, né? Que o Crespo colocou em campo ontem, né? A gente comentou, né? Foi 3 gols do Dineno, 2 do Alisson e 1 do Marcos Antônio, né? Foram os gols aí, foi 6-0 o jogo pro São Paulo. O São Paulo principal, né, para o time profissional do São Paulo. Aí o que acontece? Segundo o blog do São Paulo, a escalação que o Crespo colocou aí no jogo treino contra o Sub-20 foi Rafael no gol, Cédric Soares, Ferrarese, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Linha de 3 zagueiros. Alisson, Marcos Antônio e Oscar, Luciano e André Silva. Foi esse aí o time inicial, tá, do jogo treino de ontem contra o Sub-20 do Tricolor, tá? 3 zagueiros com Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Já era de se esperar, né? Se você for olhar aí, que o Sabino jogaria. Óbvio que é treino, nem teve nenhum jogo ainda, mas já era normal de se esperar que a ideia inicial do Crespo com 3 zagueiros teria o Sabino pelo lado esquerdo, porque ele é canhoto, né? E de todos os zagueiros que a gente tem, ele é o único canhoto. Vocês vão lembrar que em 2021, na primeira passagem do Crespo, o Léo Pelé muitas vezes jogava, né? Como um dos terceiros zagueiros ali, né, cara? Como o único cara canhoto, né? E o único canhoto desse elenco é o Sabino. Então, já é de se esperar que o Sabino aí seria um dos 3 zagueiros, tá? Aí, o que acontece? Nesse time aqui, a gente já vê algumas coisas. As informações da ideia inicial do Crespo, 3 zagueiros, ele mandou a campo nesse jogo aí contra o Sub-20. E também, outro ponto sobre o time que saiu a informação que a gente comentou é que a dupla de volantes realmente deve ser Alisson e Marcos Antônio com o Pablo Maia no banco. Foi também isso que aconteceu, né? O meu campo ali com Alisson, Marcos Antônio e Oscar, com Luciano e André Silva aí na frente. Aí depois, né, durante o jogo, entraram aí o Jandrei, o Arboleda, o Wendel, Pablo Maia, Negruti, Luan, Lucas Ferreira, Rian Francisco e Dineno, tá? Foram os jogadores que entraram ao decorrer do jogo treino de ontem contra o Sub-20 de São Paulo. Vocês veem aqui, né, que observações. O Arboleda ficou no banco, né? No banco aí deixou, entrou na segunda etapa aí. O Luan participou, vamos ver se ele vai ganhar a oportunidade ou não, ele participou aí do jogo treino, e o Dineno, que meteu 3 gols, começou também, né, no banco, podemos dizer assim, né, que é um jogo treino no CT, e acabou entrando ali durante o jogo e meteu 3 gols, né, meteu 3 gols, aí, né, enfim, vamos aguardar para ver se vai ter mais jogo treino até o jogo contra o Flamengo, ou não, vamos aguardar aí, tá bom? Mas achei interessante esse time aqui que jogou o jogo treino, tá? Achei interessante aqui. 3 zagueiros, Alisson, Marcos Antônio e Oscar. Interessante, né? Interessante. Aí, pode ser um bom time aí, né? Inicial, o Crespo aí, escalar contra o Flamengo, que vai ser o primeiro jogo, né? Nossa volta aí, né? No Campeonato Brasileiro. E a estreia, né? A reestreia do Crespo pelo São Paulo vai ser aí esse jogo contra a equipe do Flamengo, tá bom? O nosso cria Gabriel Sara, né, que hoje é jogador do Galatasaray, se destacando muito no Galatasaray, deu uma entrevista para a ESPN e falou sobre voltar para o São Paulo. Abre aspas para o Gabriel Sara. Vou voltar para o Brasil com certeza. São Paulo com certeza. Eu tenho sonhos no São Paulo. Não quero vir o pessoal me receber legal e eu terminar minha carreira.
eu quero ganhar coisas aqui. Ganhei o Paulista, me senti satisfeito, mas quero ganhar mais. O São Paulo é muito grande, passou um Paulista, para ganhar só um Paulista e eu me senti satisfeito. Fecha aspas aí para o Gabriel Sara falando, né, que vai voltar para o Brasil e o negócio é São Paulo, né? Cara, vou falar um negócio para vocês, eu vi algumas pessoas comentando sobre isso no Twitter, depois dessa declaração do Gabriel Sara, mas é impressionante como boa parte dos jogadores que saem de Cotia, eles têm uma identificação com o clube. Vocês já perceberam isso? É que assim, é óbvio que não dá pra gente, né? Não é uma regra, não dá pra generalizar, né? Óbvio, teve o Vitinho que foi embora, né, se destacou numa base, numa copinha que o São Paulo jogou, acabou que foi embora sem renovar, depois ficou falando mal do São Paulo no Twitter, né? Que o Vitinho tá jogando no São Luís do México, o Luizão não quis renovar, o Marquinhos não quis renovar, mas boa parte dos jogadores, cara, que sobem pro time do São Paulo, eles têm uma identificação bem legal, né, velho? Você vê o Gabriel Sara falando que é São Paulo, certeza. Pode ser até que não venha um dia, né? Mas pela forma que ele fala, você vê que tem uma identificação. O cara foi campeão pelo São Paulo. Tu vê o Matheus Alves, do jeito que ele foi embora, né, cara? Ele deu entrevista, irmão. Tu viu que o olho do moleque tava, irmão, pô, faltou chorar na hora que ele tava falando, na declaração dele. Você vê que é de verdade, foi que quer voltar um dia, que não sei o quê. Então, é bem legal a identificação que muitos e muitos garotos da base do São Paulo tem com o clube. Isso é bem legal, né? Teve uma entrevista que eu lembro que o Tuta deu uma vez, acho que foi até esse ano, né? Ele nem jogou no time principal do São Paulo, deu entrevista, irmão, rasgando elogios do São Paulo, falando que é São Paulo e que um dia quer voltar. O Tuta que nem jogou no time de cima, né? Se destacou na base e foi embora. Entendeu? Então, cara, é bem legal a identificação que os jogadores aí têm com o São Paulo. Repetindo, não são todos, óbvio, né? Mas boa parte tem. Isso é bem legal. Né? A identificação que o Nestor tem também, né, cara? Quando ele fez aquele gol na Copa do Brasil, apesar que foi embora também, entendeu? O próprio Luan, que não tá jogando, mas, porra, sempre quando jogou no São Paulo teve uma identificação bem legal, e isso é muito interessante. O Diego Costa, né, cara? Então, eu acho que isso aí é algo muito legal que a gente tem com a nossa base. Isso é bem legal aí mesmo, tá bom?